Querido diário, hoje o que a gente vai conversar vai ser sobre a importância das nossas tomadas de decisões e o quanto a gente se empodera dessa autonomia, né, de tomar as decisões, as nossas próprias decisões na nossa própria vida, né, que nada mais é a gente tomar as rédeas da nossa própria vida. E esse tema de hoje foi inspirado por um processo que eu estou fazendo junto com a minha cliente e que na sessão dessa semana, no encontro que a gente teve essa semana, ela teve um grande avanço. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do processo dela junto com a temática que quero falar no diário de hoje. Então, essa minha cliente, ela chegou, bem no início do processo dela, uma das maiores dores que ela sentia era essa dificuldade na tomada de decisões. Então, ela sempre sentia muita confusão, ela não tinha clareza das coisas que ela queria na vida dela, ela se sentia muitas vezes perdida nesse vazio, porque ela dizia, ela trazia ali que sempre quando ela precisava tomar alguma decisão na vida dela, naturalmente o impulso, o hábito que ela tinha ali era sempre de pedir para o outro, pedir a opinião do outro, seja de familiares, sejam de amigas, enfim, ela sempre ia para o outro para que o outro pudesse ali, tomar a decisão por ela, direcionar ela a qual é a melhor decisão para ela tomar. E qual que é a grande problemática disso? É que, principalmente quando você vive uma vida toda nesse mood, nesse comportamento, onde todas as decisões que você toma sempre são tomadas pelo outro e não por você, naturalmente vai vir a sensação de vazio porque você não tem autonomia nenhuma sobre a própria vida. E quando você para olhar com consciência ali, você pode até ver que muitas das decisões, porque as nossas decisões guiam a nossa vida, as nossas construções, o que a gente está construindo, o que a gente está realizando, para onde a gente está indo, com quem a gente está se relacionando. Então, as nossas decisões nos levam para tudo isso. E quando nossas decisões não são tomadas por nós, elas sempre são tomadas por nós, mas quem decidiu no final das contas sempre foi o outro. É como se eu não estivesse vivendo uma vida minha. Então, eu tô vivendo a minha vida, mas essa não é a minha vida. Porque o trabalho que eu tô, não fui eu que escolhi. A relação que eu tô, não fui eu que escolhi. A roupa que eu tô, não fui eu que escolhi. As amizades, o lugar, o que eu como, enfim, todas as minhas escolhas não fui eu que escolhi. Então é como se eu estivesse vivendo uma vida que não é minha. E é natural que ela sentia ali aquela sensação de confusão, de falta de clareza, de se sentir perdida e de sentir essa falta, de amor próprio, essa falta de autoestima, essa falta de energia, desse vazio mesmo que fica quando a gente fica ali sempre terceirizando as nossas decisões. E um dos trabalhos que eu fiz com ela é ela compreender o porquê ela se mantinha nesse lugar. Porque quando a gente mantém ali padrões nas nossas vidas e que a gente já entendeu que esses padrões são prejudiciais pra gente, são padrões que não estão levando pra onde a gente quer, a gente se questiona. Caramba, eu já entendi que isso faz mal pra mim, que isso não tá me levando pra onde eu quero, mas por que eu ainda faço isso? Então, no caso dela, porque eu já entendi que eu não quero mais, que eu quero tomar as decisões por conta própria, mas porque eu ainda faço. Quando eu tenho que decidir alguma coisa, eu ainda vou lá e ligo para os meus familiares, e ligo para as minhas amigas, e espero que eles tomem essa decisão por mim. E aí a gente compreendeu que, por que ela ainda mantinha isso? Porque sempre há o que a gente chama de ganho secundário. Existe um ganho por trás deste comportamento. E por mais que numa parte consciente eu já saiba que aquilo não é bom para mim, existe uma parte inconsciente dentro de nós que ainda
age através de mecanismo de defesa, ainda age através desse ganho secundário que a gente diz. Então, eu fui fazendo esse trabalho com ela pra gente compreendendo, tá? Então, quais são os ganhos, né? Quais são os ganhos de você manter esse comportamento, né? Manter esse lugar onde que os outros decidem a vida por você. E a gente compreendeu que havia medos, né? Um medo da responsabilidade, um medo de escolher errado, um medo de se arrepender das nossas decisões. Só que esses medos, por exemplo, o medo da responsabilidade, né? O medo de ter que lidar com as consequências das nossas decisões. O fato de outra pessoa estar tomando decisões pra gente, isso não isenta nós das consequências. Você concorda? Então a gente foi costurando esse caminho porque é um medo que muitas vezes governa a nossa vida, com essa falsa proteção. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha... Vou dar um exemplo besta, tá? De comida. Vamos supor que eu tô diante ali, eu preciso tomar uma decisão do que eu preciso comer. E aí, como eu tô nesse padrão de não conseguir internalizar, entender qual que é a comida que eu preciso comer, e eu preciso perguntar pra alguém, né? Quem vai decidir por mim o que eu vou comer, eu vou lá e peço pra minha mãe decidir por mim. Então, mãe, não sei o que comer, me diga o que eu como. E aí, eu tenho essa falsa ideia de que o fato de eu fazer isso vai me proteger das consequências dessa decisão. Então, se é a minha mãe que escolher a comida que eu vou comer e eu passar mal, eu não vou ter que lidar com as consequências. Isso é o que a mente acha, tá? O que a gente foi costurando dentro do processo dela de como que estava acontecendo. Então, se a minha mãe escolher a comida que eu vou comer e de alguma forma der ruim, eu não vou precisar lidar com as consequências. Eu não vou precisar lidar com o arrependimento de ter escolhido errado, vamos dizer assim. Só que isso não é verdade. Porque independente se foi eu, se foi a minha mãe, se foi o papagaio que tomou a decisão, no final das contas a decisão era sobre mim, era sobre a minha vida. Então, independente disso, eu terei que lidar com as consequências. Então, eram medos que a gente foi entendendo que não eram reais, né? Não existia coerência ali. E aí, pouco a pouco, a gente foi desenvolvendo esse trabalho para que ela compreenda para que ela compreendesse, ganhasse essa confiança, essa autonomia de que é mais importante que ela faça escolhas com base no que ela quer, com base nos valores dela, com base no que ela acha certo, com base no que ela tá sentindo naquele momento, né? Independente se aquilo é certo ou errado, quais as consequências que ela vai ter que lidar com aquela escolha, é muito melhor que ela lide com isso, sabendo no fundo do coração dela que foi uma escolha feita por ela, do que no final das contas ela ter que lidar com as consequências de uma escolha que não foi feita por ela. Percebe? Porque quanto mais a gente se empodera de tomar as decisões sobre a nossa própria vida, mais a gente se empodera da nossa própria vida, mais a gente governa a nossa própria vida. E sim, a gente vai precisar lidar com as consequências disso e com os desconfortos que isso carrega. É aquela famosa coisa do escolha seu difícil, né? Isso é ser maduro, isso é ser adulto, no sentido de eu escolho, eu banco as minhas escolhas e eu banco as consequências e o que eu vou precisar lidar de desconforto dessas escolhas. Você pode escolher o seu difícil. O difícil, né? O desconforto de estar vivendo uma vida que é governada por você ou uma vida que está sendo governada por outras pessoas, né? Porque eu vejo que por mais... Vamos imaginar um cenário
Vou trazer o cenário da comida de novo. Então, eu trouxe esse primeiro cenário em que eu pedi ajuda para minha mãe para escolher a comida. E aí, de alguma forma, eu tive uma consequência ruim. Então, a comida me fez mal, não gostei da comida. Eu posso até entrar no lugar de culpar. Mas não fui eu que escolhi, foi minha mãe, por isso que isso que aconteceu. Mas, hora ou outra, o que vai vir? Qual é a sensação que vai vir? Vai vir essa sensação de desconforto, de vitimismo, que eu tô culpando o outro, mas no final a escolha era minha. Vai vir o vazio, caramba. No fundo eu sabia que eu não queria aquela comida. Então vai vir várias coisas. Isso é o difícil. Mas eu vou ter essa falsa sensação de que a responsabilidade, a consequência não era minha. Ou o cenário de preciso escolher a comida, eu vou sentir no meu coração. Eu vou ver, bom, eu me conheço, eu sei que eu gosto de comida assim, assado, hoje eu tô afim dessa. E eu vou escolher por mim a comida. E aí, se der alguma merda, né, na comida que eu escolhi, eu vou ter que lidar com esse desconforto. Putz, escolhi errado, fiz merda, não deu certo. Mas eu escolhi por mim. Eu não vou entrar nesse ciclo de ficar culpando o outro. Não, eu escolhi por mim. E eu tô lidando com a consequência disso, mas no final das contas, eu escolhi por mim. E é isso que importa. Eu tenho autonomia sobre a minha própria vida. Então, isso é o mais importante. Isso dá essa sensação de autoconfiança, de autoestima, de clareza, né? De autonomia mesmo. Então, essa semana, essa minha cliente, ela tomou uma decisão na vida dela, que a gente estava trabalhando aí ao longo de um tempo, e ela tomou essa decisão por conta própria, né? Ela sentiu no coração dela, ela entendeu o que fazia sentido para ela, o que ela queria, ela foi fiel a ela mesma e ela tomou essa decisão. Ela tomou as raízes da própria vida, tomou essa decisão. E é claro que essa decisão, ela gerou atrito, né? Houve desconforto de diversos lados, porque aí tem também tudo que tá em volta daquilo, né? Porque muitas vezes, se a gente vive uma vida onde a gente tá sempre ali pedindo pro outro escolher por nós, é claro que esses outros naturalmente vão sentir essa sensação de controle sobre a sua vida, sobre você, vão sentir essa importância, né, de tomar as decisões por você. E quando isso é quebrado, né, quando esse padrão é rompido, é natural que haja um estranhamento, né? Tipo, como assim você tá tomando as decisões da sua própria vida? Como assim você não me consultou? Como assim você tá tomando uma decisão que eu acho que não é certa e você tá tomando essa decisão? Então, há esse atrito, há esse desconforto. Então, é natural que seja desconfortável também essa construção de viver uma vida com mais autonomia, né? Quando a gente começa a tomar essas decisões por nós, a gente tem que lidar com todos esses desconfortos. Os desconfortos de quem tomava as decisões por nós e vai achar ruim, né? Não vai gostar, mas aí as pessoas que vão ter que lidar com isso e depois passa, né? A gente vai ter que lidar com o desconforto da responsabilidade, né? De compreender que sim, a gente tem responsabilidade das nossas ações e que as nossas ações, as nossas decisões têm consequências. Podem ser consequências boas, podem ser consequências ruins. E a gente precisa sustentar o desconforto de lidar com isso. E esse desconforto de crescer, né? De crescer, de amadurecer, que é normal, né? Quando a gente pensa ali, quando a gente tá criança, a gente tá crescendo, não tem a dor do crescimento, então é natural a gente sentir esse desconforto. Então eu vejo que uma das habilidades, se você hoje tá buscando esse crescimento, essa autonomia na sua vida, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver é saber lidar com o desconforto, saber sustentar o desconforto,
porque esse movimento ele vai ser muitas vezes desconfortável. E não quer dizer que seja sempre, né? Eu não gosto de normalizar, não, a vida inteira é desconforto, é isso, não. Eu acho que existem sim momentos que a gente precisa priorizar o nosso conforto, sim. Principalmente são momentos que a gente está extremamente sobrecarregada, o nosso sistema nervoso está extremamente sobrecarregado. Existem momentos que sim, a gente precisa optar pelo conforto em nome da nossa sanidade, da nossa sobrevivência. Mas quando não é este caso, a gente precisa sustentar esse desconforto, o desconforto do crescimento, o desconforto da expansão, o desconforto da nossa autonomia, da nossa tomada de decisões e das consequências disso. E do quanto isso pode nos levar a lugares onde a gente vai ser desgostada, a gente vai ser criticada, a gente vai ser julgada, a gente vai ser ignorada, rejeitada. Então, é lidar com isso, porque no final das contas, até como eu falei pra ela, lembre do porquê você tomou essa decisão. Lembre sempre do porquê. Porque quando a gente olha pro nosso porquê e que aquele porquê estou sendo fiel a mim, estou tomando uma decisão por conta própria, porque eu quero ser feliz, porque eu quero crescer, porque eu sei que isso está alinhado com o que eu quero, pronto. A gente cria forças para lidar com esses desconfortos e que os desconfortos não vão durar para sempre. Às vezes a gente acha que vai ser para sempre, mas não dura para sempre não, tá? Então eu queria trazer eu vejo que é a mensagem do querido diário de hoje e eu convido você a refletir se hoje na sua vida, de repente, você está nesse movimento de buscar mais autonomia, de se empoderar das suas decisões. Saiba que quanto mais você for fiel a você mesma, lembrar do porquê da sua tomada de decisão, mais você vai ganhar força para lidar com esses desconfortos. E que lidar com o desconforto e sustentar esses desconfortos da vida adulta nos ajudam a sair do sofrimento. Porque muitas vezes o que nos leva ao sofrimento é a nossa resistência para não ter que lidar com o desconforto. É a nossa resistência de querer ficar ali. Não, eu não quero lidar com o desconforto. E aí a gente sofre nesse processo. E até eu tirei uma cartinha pra gente fechar que tem um pouco a ver com isso. Que diz assim: a vida é cíclica. Em determinado momento você está no pico da onda, em outro momento você está no vale. No momento seguinte você está no pico novamente, e logo haverá uma descida. Assim é. Há dias de sol e calor, assim como há dias de chuva e frio. Há nuvens claras e nuvens escuras, mas elas sempre passam. Então, se puder observar as nuvens sem se identificar com elas, você terá encontrado a saída do labirinto do sofrimento. Então, quanto mais a gente puder olhar para os desconfortos sem nos identificar com eles, então nesse caso que eu trouxe da minha cliente, os desconfortos que ela estava tendo que lidar com as pessoas que não gostaram da tomada de decisão. Então essa sensação de rejeição, essa sensação de não agradar, a gente compreender que isso é passageiro, que isso é se desidentificar com isso. Eu não estou errada, eu não sou isso. É se desidentificar, é se colocar nesse lugar de observadora, desses desconfortos e entender que isso passa, né? Isso nos ajuda nessa desidentificação dos nossos desconfortos que vão vir com as nossas decisões, e até mesmo dos desafios da vida, assim, e tudo que eles nos fazem sentir. Quanto mais a gente se desidentificar disso, menos a gente sofre. Não é mesmo? Menos a gente sofre. Então, querido diário, é isso. E eu te vejo no próximo querido diário.